sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GuaíbaCast, o teu podcast, o nosso podcast sobre o berço da Revolução Farroupilha. Hoje, com 3 convidados que vão trazer muitas novidades e falar desse amor por Guaíba. Rodrigo Barbosa, Norberto Guimarães e José Felipe. Pois é, gente, mas antes de passar para os nossos convidados, eu já faço aquele meu pedido. Tu já tá nos seguindo nas redes? Já te inscreveu no nosso canal lá no YouTube? Então, para tudo agora, vai lá no canal GuaíbaCast, te inscreve e também já ativa o sininho para poder receber as notificações dos novos episódios. A gente quer fazer um super agradecimento à Imobsul, nossa parceira para a realização do GuaíbaCast. Grande abraço para o Mário, grande abraço para o Gilberto, nossos parceiros da Imobsul. E também te falar que a partir dos nossos novos episódios, a gente tem o Oportuniza. Tu cria artesanato, faz alguma gostosura para vender, então nos chama nas redes que a gente traz o teu produto para mostrar para Guaíba, para mostrar para nossa região aqui na nossa bancada do GuaíbaCast. Vem junto com a gente, fica até o final que tu não vai te arrepender. Sejam muito bem-vindos, Norberto, Rodrigo, José Felipe. Que bom que vocês aceitaram estar aqui conosco e a gente está aqui hoje com esse trio de pessoas que fazem a nossa Guaíba acontecer. O Felipe, além de pai, professor, diretor da UBRA, representando então a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, também é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui do município. Rodrigo Barbosa, servidor da Prefeitura de Guaíba, atua lá na Secretaria da Fazenda e assumiu agora recentemente o Conselho Municipal da Assistência Social. E Norberto, também empresário, contador e nosso secretário de Assistência Social. A palavra é de vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Acho que é importante sempre a gente mostrar o que é feito na cidade, né? E ainda mais com esses 2 convidados aqui, que nós temos, né, vários pontos em comum, né, dentro do nosso trabalho, né? Então vai ser uma oportunidade bem legal, né, de conversar aqui. Eu gostaria de agradecer aí o convite do GuaíbaCast, da Claudinha, de estar participando aí desse bate-papo com essas 2 feras aí, que eu tenho muito respeito e muito a aprender com cada um de vocês aqui dessa mesa. Bom, Claudinha, muito obrigado pelo convite. Eu acho que quando a gente é convidado, né, para uma temática, enfim, com o Norberto e com o Rodrigo, né, dentro do nosso município, porque a gente sabe que a temática que nós vamos abordar é uma temática de luta, mas eu acho que quando a gente está entre pares, eu acho que fica mais tranquila e justa, né, a conversa. Parabenizar, sim, a iniciativa do programa, porque eu acho que a gente precisa dar voz e ter voz, né? Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem agradável, dinâmico e com bastante intensidade. Que coisa boa. Todos são pais, eu acho que isso também é algo que já traz esse congregar e a gente... Eu sempre falo assim que a gente se torna um ser humano melhor depois que a gente se torna pai e mãe, né? Porque a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos, assim. E cada um dentro das suas histórias de vida vão tentando fazer o melhor e a gente vai lutando muito, assim, porque quer uma sociedade diferente daquilo que a gente enfrentou e enfrenta. Eu sou natural aqui de Guaíba e tenho um grande orgulho, assim, das coisas que a gente está conquistando para a cidade. Sabemos que temos muito ainda a crescer, a desenvolver, mas é um novo momento que a nossa cidade vive, inclusive nessa parte da atuação dos conselhos municipais, dessa abertura de diálogo, transparência. Vocês são daqui de Guaíba? Alguém é natural daqui? É Guaíba raiz? Só tem Guaíba Nutella? Como é que é? Eu nasci no interior, né? Nasci nas Missões. Eu vim morar em Porto Alegre no início dos anos 90, né? E, na verdade, meu pai, por ser uma pessoa que trabalhava com produtos agrícolas, então ele sempre mudava muito de cidade, né? Então, a região das Missões ali, a gente morou em várias cidades e era uma coisa que eu sempre reclamava, né? Que a cada ano a gente ficava numa cidade diferente. E ele disse, não, um dia tu vai escolher uma cidade para ti, não te preocupa. E aí tu né? escolheu Guaíba? E aí fiquei bastante tempo em Porto Alegre, vim morar em Guaíba em 2001,
né? Então, desde lá, estamos aqui, né? Meu filho é guaibense, né? E a gente escolheu Guaíba por ser uma cidade que a gente gosta bastante, né? E é uma cidade que ela é perto da capital, mas ela tem ainda, né, toda uma característica, né, cultural de interior, né? Então, é uma cidade linda, né, uma cidade que tem muito que crescer, né, e a gente poder ajudar, né, a desenvolver Guaíba é muito, muito importante. Faz 22 anos, então. 22 anos. Aí escolheu Guaíba, família em Guaíba, filho guaibense e toda a construção aqui. Toda a construção Mas tu em chegou a Guaíba. trabalhar no Itapuí. Tu já morava em Guaíba ou tu morava em Porto Alegre? Eu morava em Guaíba, né? Eu vim morar em Guaíba, né? E como, né, questão do interior do estado, né? A gente sempre participa de clubes sociais, né? Eu conheci o Itapuí, né? E me associei ao Itapuí. E na época eu fiz uma reclamação para a diretoria, na época que tinha uma quadra de tênis lá que estava bem precária, né? Eu fiz uma reclamação por fax naquela época ainda, né? Uma coisa que hoje, né, a gente Tem muita gente que nem tá assistindo lembra, não né? conhece o Nem fax. lembra direito. E a diretoria da época me chamou, né? Disse, então, já que tu está reclamando, né? Mandou um fax, vem nos ajudar, né? Então, eu comecei a participar da diretoria do Itapuí logo que eu vim morar aqui, acho que um ano depois, né? Fiquei bastante tempo ali no Itapuí, ajudei a realizar várias festas da fantasia, vários bailes de comenda, né? Então foi uma experiência bem importante para mim. Que foi, acho que, Norberto, assim, as últimas festas, assim, com mais público, porque década de 90 mesmo, as festas da fantasia eram top, assim, né? 2003 a 2007, 2008, e daí depois mudou, né? Mudou bastante. Né? Era só o Itapuí que existia na época como opção, né, para os jovens da cidade, então as festas sempre lotavam, mas depois disso começou a aparecer outros locais e também mudou um pouco também a cultura de eventos, né? E aí começou a cair um pouco essa questão. Já se sente um guaibense, então, de coração? Já, de coração, há bastante tempo. E tu, Felipe? Pode chamar de Felipe, José Felipe, pode. Professor, como é que a gente... Pode. Até porque é professor Felipe. Professor Felipe. Em Guaíba, né? Eu sou guaibense raiz, né? Tentei me aventurar fora de Guaíba, andei morando agora durante a pandemia em outra cidade, mas não me adaptei, né? Por isso que eu acho, pegando um gancho ali com o que o Norberto fala, né? Eu acho que ainda falta para o guaibense perceber o quão bonita é a nossa cidade, né? Eu acho que nós temos um privilégio de estar a 25 minutos de Porto Alegre, 30, mas o quão bonita e quanto recurso nós temos, né? Então, eu digo assim, amo Guaíba, mas eu acho que eu só descobri isso quando eu saí e me aventurei um pouco fora, né? Aí valorizou mais as questões do que tinha aqui. Totalmente. E o Norberto falou do Itapuí, mas eu não sei se é contemporânea a questão do Clube da Riocel. Eu não sei se acontecia É mais ou menos a mesma época, né? Mais ou menos a mesma época. Mas o Clube da Riocel deixou de existir, acho que um pouco antes. Foi assim, quando eles né? fizeram a primeira reforma grande lá, que daí o clube... transferiram o clube para um outro espaço e acabaram não construindo. As festas eram ou na Riocel, né, ou no Itapuí. Exato. Eu digo porque eu conheci a dona deste coração, né, a Josiane, no Clube da Riocel. E eu me lembro que eram os points que tinham, né? Era o Clube da Riocel e Itapuí. Numa festa do Clube da Riocel, então, convidou... Elas vão 27 anos, né? Conheceu a Josi. Então, um abração pra Josi, né? Deve, com certeza vai nos assistir na quinta-feira. Mas eu digo assim, essa questão de Guaíba, eu acho que nós estamos num novo momento, né? De abertura, de possibilidades que nós temos, né? Então, é muito carinho e amor mesmo por aquilo que a gente conquistou, vai conquistar, né? Então... E tu fez a graduação, a tua primeira graduação, tu fez na UBRA? Na UBRA, em 2005, eu iniciei a primeira graduação. Matemática. E agora é diretor do campus, da universidade, que é um marco aqui para Guaíba, né? A gente sempre fala que era uma Guaíba antes da UBRA e pós-UBRA, porque na própria gestão, na vereança, nos cargos de liderança do município, tem muita gente que foi buscar o sonho da universidade no momento que a UBRA veio para cá. Como que é isso, assim, Felipe? Tu ser daqui... ter toda a tua história de vida, da família, e não é de família de grandes posses, como a gente fala, é pai e mãe que luta muito para nos dar o estudo, para ajudar, enfim. E aí agora é o diretor do campus, assim. Sabe, Claudinha, refletindo um pouco, né, eu acessei a universidade com o ProUni na época, né.
E sim, é aquilo, né? O pai lá era trabalhar de dia para comer à noite. Então, na verdade, né, eu era feirante nessa época, eu trabalhava com feira livre, era uma feira que acontecia nos bairros, Ermo, Coab, era uma feira itinerante. E eu passava de bicicleta por ali e estavam acontecendo as obras, né? Porque a Ubra ali, ela primeiro iniciou na Martin Lutero. Onde é a Martin Onde Lutero, a que era Martin- Concórdia antes, né? que era Concórdia, né? Então, é uma caminhada, né? Em 2004 e 2005 como feirante ali, e eu, na verdade, tracei toda a minha trajetória profissional, chegando até o estado através da Ubra. Então, eu entrei em 2005, né? E o ano passado veio o convite da reitoria, num novo momento, né? Porque a Ubra hoje, a nível de Brasil, ela vive um novo momento. Ela vive um momento de reposicionamento. Como toda instituição, ela passa os seus momentos, né? Que é preciso realinhar as rotas. E é muito interessante porque a mantenedora e a reitoria, eles não deixaram o projeto Guaíba de lado. A gente hoje investe numa continuidade. Mas para mim, como pessoa, é gratificante, né? Cada vez que eu subo no palco do auditório, eu fico pensando, porque foi lá onde iniciou, né? Então, o carinho é grande também. Mas o carinho é grande também por Guaíba, né? Porque se Guaíba também não acreditasse na universidade, ela não estaria consolidada, porque este ano agora fazem 33 anos, né? É uma grande história. É. E vem gente de toda a região. Eu sou egressa da Ubra, cheguei a trabalhar um período também na Ubra, na comunicação social, e eu entendo, assim, quando tu fala de que, nossa, passa um filme, assim, porque tu entra com um sonho, com um desejo, e quando vê, tu tá ali também fazendo parte daquele time. Rodrigão, é guaibense, raiz ou Nutella? Guaibense raiz, nascido e criado aqui no município. Também tive a oportunidade de morar fora, trabalhei numa ONG bastante tempo, e tive a oportunidade, através dessa ONG, de morar em outros locais, né? Morei fora do estado, morei dentro do estado em outros municípios também. E a dificuldade de se adaptar é muito grande. Não só pela família que fica, a maior parte da família aqui, mas porque aqui é a nossa terra, aqui é o nosso chão, aqui é a nossa casa. Então, sempre passava um ano, 8 meses, 6 meses, montava as equipes e já pedia para voltar para Porto Alegre para poder estar em Guaíba. Aí, da última vez, fiquei em Santa Catarina, fiquei 2 anos, se não me engano. Aí não aguentei, eu tive que pedir as contas e... Tu trabalhou muito tempo, foi na LBV, né? Mas passou já pela LBV. Assembleia, pelo Cine, tem outras experiências na área também de gestão. Isso, eu trabalhei na Assembleia Legislativa, trabalhei por 4 anos na Assembleia Legislativa, trabalhei no governo do estado, na Secretaria da Fazenda Estadual, bem naquela época do aumento do ICMS, que foi uma loucura para todo mundo aquilo. E coordenei o Cine aqui do município de Guaíba, onde iniciamos um trabalho bem interessante na abertura de busca nas empresas, buscando as vagas direto nas empresas. Então foi um trabalho muito legal que surtiu um efeito extraordinário aqui no município. Depois disso trabalhei em São Leopoldo, na primeira Secretaria Municipal de Proteção Animal do Estado, dentro dos municípios, né, onde também fizemos um trabalho que foi referência para a Ubra e para a Fevale, lá na região de São Leopoldo, e é uma secretaria que é referência para todos os municípios que começam com a Secretaria de Proteção Animal. São Leopoldo é referência. Inclusive, Guaíba, eu levei o pessoal para visitar lá, antes de montarem a secretaria, para buscar sugestões, buscar ideias. as informações, né? Tipo, todo o trabalho técnico que é prestado lá. E hoje estou em Guaíba, na Secretaria Municipal da Fazenda de Guaíba. E o que é esse novo desafio, assim, de presidir o Conselho Municipal de Assistência Social? Porque é um conselho muito ativo. Muitas questões das políticas públicas que vão acontecer na cidade, elas passam por uma análise do conselho, por discussões, debates. Sim, é um desafio. Sim, é um desafio que me deixa muito feliz. Eu, na minha vida, ela sempre foi feita de desafios. Até por... é aquele negócio, a gente é daqui e a gente quer o melhor para o nosso município, né? É um grande desafio porque as políticas públicas de assistência social hoje, no nosso município, elas estão acontecendo e estão acontecendo em todas as pontas da nossa cidade, né? E isso é uma coisa que nos enche de orgulho.
mas tudo passa pelo Conselho Municipal. Né? E eu acredito que essa gestão desse novo biênio é uma gestão que ela tem que se aproximar mais tanto do Legislativo quanto do Executivo, para que assim nós consigamos alcançar quem mais precisa, que é as pessoas que estão na ponta, dentro dos bairros, como muitas vezes eu fui, e não chegava em mim essas políticas públicas. Então, eu acredito que o Conselho, ele não deva servir só para fiscalizar, mas ele deva servir também para contribuir com a Secretaria, para que nós consigamos alcançar e chegar nessas pessoas que precisam. Então, eu penso e quero trabalhar dessa forma, em parceria tanto com o Executivo como com o Legislativo. O Conselho é como se fosse um braço, então. É por onde passam todos os projetos sociais do município, tanto privados como públicos. Né? E dentro tem as votações e enfim, as deliberações. E aí participam pessoas ligadas ao Executivo, de secretarias e da sociedade civil. São 5 representantes de secretarias e 5 da sociedade civil. E faz o que? Uma votação? 3 ONGs. Faz uma votação para escolher o presidente? Como é que é isso? Conta para nós. Sim, é uma votação, são 10, né? Uhum. E através dessa votação é escolhida uma chapa para presidir por 2 anos. Né? Esse ano a nossa chapa venceu e nós ficamos então com a presidência até 2025. E A quem última presidência veio até 2023. Ah, né? sim. Na realidade era para ter ido até 2022, mas com a pandemia tudo Foi atrasou sendo postergado. bastante, né? Foi tudo postergado. Acredito que o senhor participei de algumas reuniões com o senhor. Já. Quem faz parte do Conselho da Assistência Social, então? É Emater? Não, do Conselho são 5 representantes do governo. Tá? Um da Secretaria de Educação, da Secretaria de Fazenda, da Saúde, da Assistência Social e do Planejamento. Cada secretário, então, por meio do governo, indica um titular e um suplente. Isso, indica um titular e um suplente. Né? Fora isso, são 2 representantes dos usuários e 3 representantes de entidades. E não tem, assim, uma entidade fixa, as entidades que se organizam? Elas se organizam. Ah, sim. Entre o ANG, Emater... E participam. O ANG participou e continua participando. Muito interessante, porque tem alguns conselhos que a legislação já traz obrigatoriamente, por exemplo... Quais as entidades? Quais as entidades e também quem tem que ser presidente. Quando eu fui secretária de Meio Ambiente e Agricultura, há algum tempo atrás, eu presidi o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, e também o COMEA, que é o de Meio Ambiente, porque na própria legislação dizia. E quando tu faz essa participação dos próprios conselheiros escolhendo ali, além de ser mais democrático, parece que tu mobiliza mais, tu motiva mais, e tem oxigenado bastante. Né? Ele foi reformulado, se não me engano, em 93, né, Norberto? Isso. E é um conselho bem oxigenado, é um conselho em que os conselheiros participam bastante, né? Até pelo fato de ninguém receber remuneração alguma. Isso é muito interessante, a participação deles semanal ali nos grupos e nas reuniões ordinárias e extraordinárias são bem participativos. Já o CONDE, como a gente chama, professor Felipe, é bem recente, é uma legislação nova que vem, né, para colaborar na garantia de direitos da pessoa com deficiência. E depois de algum tempo desse início de legislação se conseguiu instituir de verdade o conselho, que fez o quê? 2 anos? Ele agora está no 3º ano, né? Terceiro ano. No 3º ano ele está. Então, o CONDE ele surge praticamente em 2019 e tivemos a pandemia, né? Na primeira gestão, o Norberto acompanhou com a gente assim, essa posição. E o CONDE já traz na legislação uma indicação das entidades, né? Mas agora, né, estamos realizando ajustes, até propondo ao próprio Executivo de ajustar algumas entidades que a gente entende, né, por análise, por participação, que não são tão essenciais assim como aquelas que são mais essenciais participarem. Então, na verdade, ele traz ali, nós temos a assistência social lá dentro, né, saúde, mobilidade, educação, né, e pegando um pouquinho do gancho ali com a questão do Rodrigo, né, a gente veio muito na primeira gestão ali com a questão fiscalizadora, esquecendo que nós somos um braço, né? Então a gente veio, eu acho que amadurecendo o conselho, nós estamos numa recondução agora, eu sou o presidente, o Rafael, pela saúde. Grande abraço para o Rafael, fisioterapeuta, da nossa
Secretaria de parceiraço, Saúde. eu digo, meus dois braços, minhas duas pernas, né, dentro do conselho, junto com a Rosa, que é a nossa secretária, mas a gente, na verdade, agora vem, hoje até à tarde, nós temos a ordinária, onde a Magda vai participar, porque a gente entende que nós temos que ser um braço, e hoje a gente vai, que eu digo assim, né, não desafogar, mas ajudar a secretária na questão dos monitores, né, e agentes, porque é uma avalanche. Se a gente pesquisar os municípios, os 497 municípios, Guaíba no último ano foi o que mais colocou monitores e agentes de inclusão. Só que a demanda é tão grande, que bom que estão aparecendo, né? Mas a gente tem que também trazer para a comunidade, através do conselho, um processo que é invisível, que não é simplesmente, né, solicitou E tá ali. e tá ali, né? Então, na verdade, hoje o conselho conseguiu amadurecer, ele está amadurecendo neste processo, também pelo grupo de conselheiros agora, que é bem ativo, né? E um abraço, assim, para os conselheiros, porque na verdade a gente demanda muito extraordinária, né? Então, mas o conselho hoje ele conseguiu, né, amadurecer nesse sentido, né, de ser a voz. A gente hoje está com a Associação dos Autistas participando ativamente nas reuniões. Tem a PAI também, A né? PAI desde o primeiro momento, o primeiro minuto, né? A PNE também, Sociedade das Pessoas com Necessidade, a DIRCE, né? Então, assim, mas hoje ele conseguiu amadurecer neste processo. Eu acho que a gente vai colher bons frutos, né? E eu acho que é muito legal essa fala, hein, Norberto, que o Felipe traz de que, olha, nós iniciamos só olhando a questão da fiscalização, mas não, a gente pode muito mais. E aí tem que ter esse brilho no olho do conselheiro, de querer de verdade estar ali, não ser por um... Ah, ele foi indicado por alguém, os que são participantes pela gestão, né? Ah, sou indicado e estou aqui, agora eu tenho mais um compromisso. Mas tem esse brilho no olho para fazer a diferença, né? Nós temos, né, conselhos já históricos, como o Conselho da Assistência Social, que já é um conselho bem estruturado, né, e que já funciona há bastante tempo. Mas o Conde, né, a gente já conversou sobre isso, né, Felipe, em algumas reuniões. O Conde, ele tem uma capacidade de crescimento como conselho dentro da conjuntura atual que está acontecendo na sociedade e na nossa cidade muito grande, né? O Conde, ele é um conselho que tem uma capacidade de arrecadação muito grande, né? Que isso acho que não começou a ocorrer ainda, mas que é uma próxima certamente etapa. em breve, né, vai começar a acontecer, né? E com essa arrecadação, sim, né, ajudar de uma forma mais efetiva até na nessa construção, né, nessa construção das políticas públicas, né? Que é algo que hoje o Comusa faz, o Condica faz, né, que também são conselhos mais antigos, né, o Conselho do Idoso, mas o Conde eu vejo hoje como dentre os novos conselhos que estão surgindo em Guaíba, como o que tem uma capacidade muito grande de realmente, né, ajudar nessa formação de uma política pública. Sabe que tem essa questão assim, nossa, mas os números estão vindo agora, essas crianças estão aparecendo, os jovens, os adultos com laudo. É porque a inclusão verdadeiramente está acontecendo. A gente realmente ultrapassou, enquanto cidade, aquela questão de segregar, de excluir, de apenas integrar, e a gente quer incluir. E esses números, eles são importantíssimos, né? Tem o nosso projeto da criação do Centro Educacional Integrado para autistas, que o Conde é um parceiro, e na construção de estar ali entendendo o projeto, a importância do projeto. E tudo isso é por quê? Porque a demanda chega. A secretária Magda ampliou a carga horária de assessoria técnica para a educação inclusiva, justamente porque tem maior demanda, e isso é importante, assim, das pessoas entenderem. Só vai... o cobertor é curto enquanto cidade, enquanto executivo. Então, tu vai fazendo de acordo com que as prioridades que vão aparecendo. No momento que tu tem números que te demonstrem assim, não, mas aqui a gente precisa de outro olhar, aqui a gente precisa estar pensando. Então, eu acho que vem muito assim para fazer a construção. E a gente está no amadurecimento da cidade de entender que a inclusão é uma bandeira de todos. O Abril Azul foi uma prova disso, né? Todo mundo estava junto, participando, construindo, tentando agregar, independente se a rede é estadual, se é municipal, se é uma secretaria, se é a universidade, as pessoas pegando junto. E isso começa a fazer sentido para quem está lá na ponta e que precisa dessa política. Não, e o mais importante, agora os números são reais. Isso que faz total diferença. Em relação aos conselhos, até a gente tem que fazer um agradecimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, na pessoa do Norberto como secretário, e todo o corpo técnico colabora com ele, que são as pessoas que nos dão suporte e não nos deixam falhar ali.
nos ajudam e contribuem, fazem mais do que é para fazer. Isso é o mais importante. Quando a pessoa realmente quer e luta pelo município, ela faz mais do que ela tem que fazer na realidade. Então, faço esse agradecimento aí ao Norberto e a todo o pessoal que trabalha com ele lá na secretaria. Muito legal. É importante, eu acho também, né, relatar a importância do conselho, né? Por exemplo, se existe alguma lei, né, que vai ser criada, algum projeto que vai ser criado, nós tivemos ano passado, por exemplo, Família Acolhedora, né, esse ano nós vamos entrar, né, em breve aí com a guarda subsidiada, mas todo projeto, toda política pública que é realizada pela assistência social, se o Conselho Municipal de Assistência Social não aprovar essa política, ela não vai andar. O que é, Norberto, a guarda, como é que tu falou? Subsidiada. Guarda subsidiada. A guarda subsidiada, ela funciona, o funcionamento dela é muito parecido com família acolhedora, tá? O que é família acolhedora? Acho que explica, então. O família São acolhedora, muitos termos aqui. O Família Acolhedora é um projeto que atende a questão das crianças da casa de acolhimento. Então, as crianças estão nas casas de acolhimento, né, elas estão lá por algum motivo, né, elas têm duas formas, elas retornam para suas famílias, né, ou elas vão para adoção, certo? E o Família Acolhedora, ele cadastra famílias externas a essas crianças que queiram cuidar dessas crianças por um determinado tempo. Então, o Família Acolhedora, ele faz um cadastro na assistência social que passa pela nossa equipe técnica, né? E com isso, essa família está apta, né, a ir, né, na assistência social e ir na casa de acolhimento e pegar, né, ficar com alguma criança, né, na sua residência. Nós temos hoje 2 famílias acolhedoras cadastradas, temos um bebê com uma família acolhedora e provavelmente semana que vem vai outro bebê para essa família acolhedora. Mas é uma família externa, né? Ela vai se cadastrar na assistência. A família acolhe por qual período? É um ano e 8 meses. Por um ano e 8 meses, depois a criança tem que mudar de família. Ininterruptos. Tá. Mas se tiver um processo de adoção nesse meio tempo, aí... A criança nesse período pode ser adotada, como pode voltar para a família original. Mas isso é bem importante porque tira daquele ar assim de ir para uma instituição, Sim, né? A ideia do Família Acolhedora é esse, é a criança ter o entendimento do que é viver numa família. Família acolhedora, então, qualquer família que reside em Guaíba, que tiver interesse, vai na assistência social, tem a equipe técnica que vai explicar todos os detalhes, que você pode estar se inscrevendo e uma criança, no momento que for retirada da família, do convívio familiar, ao invés de ir para o abrigo, que o pessoal chama, que seria a casa de acolhimento, vai para essa família. Vai para a família acolhedora. Tá, que é diferente dessa guarda subsidiada. É, porque a guarda subsidiada, ela serve para a família extensiva da criança, né? Por exemplo, a criança ela é retirada do seu convívio familiar, do seu pai e da sua mãe, mas a avó da criança quer ficar com ela, né? Só que ela não tem a condição financeira para ficar com essa criança, né? Então aí entra o guarda subsidiado. É para alguém de sangue, como se diz o laço de sangue daquela família, daquela criança. Aí a prefeitura vai dar um subsídio para essa avó, ou para avô, ou para tio, ou para primo. Mas passa pela equipe técnica uma avaliação. Passa pela equipe técnica da mesma forma, né? Mas daí o guarda subsidiado ele é para a família extensa, né? Então, nós temos vários casos, né, de irmãos que querem ficar com o irmão, mas não tem condição, né? Avós que querem ficar... Porque até fazer os 18. Até fazer os 18. Até fazer os 18 anos. Muito interessante, a gente coloca em convívio familiar, mesmo que família extensa, e não vai para a instituição. Felipe, tu tem uma história muito linda quando fala de adoção, né? Pois é, até o Norberto falando agora, né? Eu fico muito feliz, Norberto, com a questão desses programas, porque uma das minhas princesas, né, a Pri, ela era abrigada, né? Em Guaíba? Em Guaíba. Naquela casa de passagem, o abrigo atrás, que era no regional ali, lembra? Tinha um abrigo ali. Então, nós conhecemos a história da Pri numa reunião no fórum, né? Nós estávamos ali, em todo aquele processo ali, passando os trâmites para entrar na fila de adoção, porque nós decidimos em conjunto lá em casa que o nosso primeiro filho seria, né, um filho de coração. E aí nós abrimos o cadastro lá para colocar sem restrição. E aí, quando nós abrimos, a psicóloga nos chamou de novo na entrevista: vocês estão certos? Eu disse, sim, né? Até porque se viesse uma criança com deficiência
né, de forma biológica, nós iríamos acolher igual. Então nós, sim, a Priscila, né, que está lá em casa já vamos fazer 10 anos praticamente, ela estava sendo recolhida por uma instituição já. Então, tendo toda essa questão, me brilha o olho, né, porque hoje a Pri vai fazer 18 anos, agora em maio. Quando vocês adotaram a Pri, então, ela estava com 8 para 9. 8 para 9, né? Frequentava kinder, não frequentava uma escola regular, por isso que eu digo que a gente tem que olhar, que nem eu digo assim, as ações que as pessoas não enxergam, né? Que é como melhorou o processo. Hoje ele está na rede regular, né? Hoje ele estuda na rede regular, né? Então, na verdade, a gente passou por todo este processo de adoção. Um processo complexo, porque os 2 primeiros anos nós literalmente vivemos dentro do hospital, dentro do Santo Antônio, né, pelas condições de saúde dela. Então foi aí que entrou a inclusão mais forte na tua vida e da Josi, Felipe? Total. Com a chegada da filha. Total. Bateu na porta. Né? Mas vocês, como é que foi, assim, vocês foram conhecer as crianças que estavam lá, olharam pra ela e tipo, essa é a nossa filha, como é que foi isso? Nós estávamos numa reunião do fórum, que eu não me lembro o nome da reunião que acontecia, tá? Mas acontecia uma reunião ali com a juíza e tudo mais, e bem na hora ela disse, olha papais, temos 3 irmãozinhos para adoção. E aí nós ficamos com aquilo, eu olhei pra Josi e a Josi, não, nem pensar. 3 é não, muito. 3 agora de vez, não. E aí nós fomos para o abrigo, manifestamos interesse. E aí a juíza na época disse, tá, mas visitem o abrigo e peguem, eu não me lembro o nome do programa, mas podia pegar o final de semana para fazer uma... Sim. Né? E nós levamos a Priscila no final de semana para casa. E quem disse que na segunda-feira ela parou no abrigo? Né? Só que como a juíza olhou e nós éramos já a família ser chamada, o que ela abriu? Ela abriu uma temporária para nós. Então ela foi para fazer a visitação no final de semana e não voltou mais para casa. Para casa, né, de acolhimento. Então ela já ficou. E aí a Josi já saiu de licença maternidade. Foi uma guarda provisória no início até se consolidar, né? Então aí os irmãos, né, nós não teríamos condição. E o irmão da Priscila foi bem consciente para mim, disse, não, mas eu não quero ficar contigo, eu quero só uma mãe, eu não quero pai. Ele já era maior, né? Então aí a Priscila tá lá. E eu digo assim, foi um processo muito bom, mas porque a gente teve assistência social na nossa casa semanalmente, porque tem toda a questão, né, de ambientação. Então, nessa parte que às vezes a população não enxerga, nós hoje não podemos viver, não vivemos no município sem assistência social. Então, nós temos a questão da adoção e sim, a inclusão ali, ela bateu forte, porque daí a gente... É que foi um mundo novo, né? Porque veio a filha e como é pra gente que é pai e mãe biológico. Tu faz a gestação, vem o filho, vem a filha, tu não sabe como vem, qual é a cor do olho, qual é a cor do cabelo, se vai ter algum tipo de deficiência ou não, enfim. Então foi um processo muito semelhante. E vem com uma carga, né? Já é uma vivência de 8, 9 anos, que aí entrou a questão, principalmente da psicóloga na época, Fabiana, se não me engano, a Fabiana ela foi essencial. Porque o que acontece, né? Ela trabalhou, né, com os pais, com a gente, essa questão de, olha só, tem que respeitar a história dessa criança, porque aos poucos ela vai, né? Então, hoje, né, se a gente não fala, nem dizem que... Mas a questão de adaptação é essencial. Sim, mas passado 10 anos, é filha, não tem mais essa, não, que é filha biológica, que é filha do coração, depois vem a mana. A adaptação é crucial, como o Rodrigo colocou ali, se a gente não tem um processo e uma abertura para essa adaptação, e aí que eu entro a questão da rede de apoio, né? Porque era assistente social, psicóloga lá, até que ela chegou num ponto e disse, olha, tá legal. Agora vai. Vai, né? Mas entrou a adoção ela trouxe para nós as portas da inclusão. Né? Então, sabe que na LBV nós tínhamos um trabalho bem semelhante. Tinha um abrigo onde as crianças moravam, né? Uma parte rural lá em Glorinha, onde as crianças viviam lá, tinham as casas, enfim, e tinham os padrinhos. Né? Tinha padrinho que ajudava só de uma forma financeira e tinha o padrinho que pegava a criança todo final de semana até fazer... O padrinho afetivo, o Guaíba está organizando isso, né? Tem o apadrinhamento financeiro, que já está em andamento, né? Que é importantíssimo. Que já tem algumas empresas que estão
Por exemplo, serviço odontológico, as crianças das casas de acolhimento têm todo ele, né? E lá era assim? Lá era assim, então nós tínhamos uma parceria grande com a GM lá, porque era próximo, né, em Sim. Gravataí, Glorinha, enfim, e nós tínhamos esse apadrinhamento financeiro e o afetivo, tinha um afetivo financeiro. E porque o processo de adoção, ele ainda, na época, isso eu estou falando há 15 anos atrás, né, era um processo muito lento, né? A destituição do poder parental era, não sei como é hoje, mas era muito lento. Ainda tem passos lentos, assim. E o que acontece? Então eles ficavam, apadrinhavam a criança passava a semana toda lá na instituição, no final de semana ou nós levávamos ou os pais buscavam. Os padrinhos, no caso. Os padrinhos, né? Uhum. Que depois viraram pais, né? Muitos conseguiram avançar nesse processo de adoção, até pelo apoio da própria ONG, que colocou a parte jurídica e psicológica e social, enfim, toda uma estrutura junto com as famílias que tinham esse interesse. Então eu participei muito desses processos, até mesmo de forma voluntária, e é bem interessante, e a parte da adaptação é crucial e é sofrida, muitas vezes é dolorida, muitas vezes o pai quer desistir, muitas vezes a criança quer desistir, e é uma coisa que não é para qualquer um. Não, e assim como tem as dificuldades, claro, quando tem o filho ali de processo natural que está vindo, mas é diferente as dificuldades que se tem, né? De quando é uma criança que já tem a sua bagagem, já tem a sua vivência, já tem 8 anos, 9 anos. Uma coisa muito importante que o Felipe falou foi o que a psicóloga falou para ele, tem que respeitar a história da criança. E eu acredito que às vezes o processo fique mais lento porque os pais acabam colocando muitas restrições, né? A gente tem crianças que chegam em 8, 9, 10, depois na fase de adolescência é muito mais difícil de ir para uma adoção do que quando é bebê. O Felipe falou ali, né, em 3 crianças, 3 irmãos, nós tivemos um caso, né, aqui em Guaíba, mês passado, foi concluído, né, uma família aí de fora da cidade adotou 3 irmãos que estavam na casa de acolhimento já há um bom tempo, né. Então foi um processo bem demorado, né, ficamos aí 4, 5 meses todo final de semana levando eles, né, para casa dessa família, né, até que chegou o momento que eles não voltaram mais, né, e foram acolhidos definitivamente. Então esse é um caso bem interessante, né, que realmente, né, a demora foi para adaptação, né. A criança ela está numa casa, né, então ela é retirada desse convívio com esse lar, ela vai para uma casa de acolhimento, né, então ela se acostuma com aquela casa de acolhimento, aí ela acaba indo para uma terceira casa que vai ser a casa definitiva dela, né. Então tem que ter toda uma paciência, né, nesse sentido. E nós temos casos também que são tristes, né, mas acho que vale a pena relatar, porque não são todas as pessoas que conhecem isso, que existem devoluções de crianças adotadas, né. Tem crianças que são adotadas e depois depois de um certo tempo acaba não dando certo por algum motivo, né, e esses pais adotivos devolvem essa criança para a casa de acolhimento. Gente, é muito delicado isso, porque é mais uma ruptura. Para uma criança, para um jovem menor de idade, chegar para um acolhimento institucional é porque já falharam com essa criança na proteção, seja por uma série de situações. E aí essa criança muitas vezes já perdeu toda a referência que tem, perdeu até a esperança, dependendo da situação, foi negligenciada, não foi cuidada, não foi amparada, não foi amada. A gente está agora no Maio Laranja, que fala de abuso infantil, e a gente está num município com altos índices em que o nosso mini CRAI está num atendimento numa velocidade gigantesca, inclusive com 4 prisões já de abusadores de menores. Então a criança vai para uma rede de acolhimento institucional dessa forma, e aí passa por essa adaptação, tem o seu sofrimento, outras crianças estão lá, né? Tem os servidores que vão fazer o serviço do dia a dia ali, mas não é pai e mãe, não é aquela referência, e quando tem uma família que leva aquele sonho de... É complicado, mas eu acho, né? que assim, o que o Norberto coloca, assim, eu acho bem importante a gente frisar, tá? Tem que existir uma preparação desses pais que querem ser pais adotivos bem antes, porque a pior situação é a devolução, né?
Eu sei porque a gente passou pelo processo e cada vez que nós tínhamos que ir no fórum, pelos trâmites legais, ela não saía do carro, ela se grudava, né? Porque eu acho que ela já tinha passado por um processo de devolução anterior, né? Imagina. Pela complexidade, né? Porque é muito lindo, é muito legal, é tudo, né? Ir lá adotar. Mas o processo de devolução, ele daqui a pouco tu pode estar ceifando uma vida, né? Eu digo uma vida social, porque eles já vão para a adoção pensando, pô, eu não tenho uma família, né, tradicional ali, eu não tive este privilégio, eu não fui, né? Então, a gente tem que ter uma preparação antes, tem que ter uma responsabilidade se é realmente isso que você quer, né? Nós fomos muito sólidos para o processo, mas é aí que eu digo, como o Rodrigo colocou, existiu uma preparação nossa enquanto casal de 10 anos para tomar essa decisão. Buscamos a rede de apoio do município e aí que eu digo que a assistência social ali, eu digo, né, ganhou todas as estrelas do céu com a gente, porque nós tivemos desde o início, a vontade, uma preparação. Mas assim, ó, a gente não tá indo lá, né? Até com pet eu fico assim, eu disse, não pega se você não vai cuidar. E aí nós estamos também falando de uma vida humana e eu digo assim, ó, eu acho que a pior situação, o Norberto deve viver isso, né? Rotineiramente, eu acho que isso vem mudando um pouco, mas é a pior situação, porque aquilo tudo que se trabalhou na rede de apoio tu desconstrói, né? Então assim, é um ato de amor, eu acho que é um ato lindo, maravilhoso, mas ele tem que ser responsável. Né? Um compromisso para a vida, né? Se tu tomou essa decisão. E muda a tua vida, é claro que vai mudar, né? Então, assim... Mas, Felipe, eu fico me questionando em algumas coisas, às vezes a gente tem que ser um pouco radical. Eu sou mãe, tenho 5 filhos meninos, como às vezes as pessoas perguntam, todos teus? Todos. Sim, todos de processo natural, mãe biológica dos 5. E não é fácil, mas é uma escolha tu ter teus filhos, tu constituir a tua família. E às vezes a gente fica, né, no meio de uma rotina e compromissos e tudo que uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto vai... É para sempre, filha, é para sempre. Mas no momento que tu escolhe, eu escolhi adotar. Ninguém foi ali e falou assim, tu é obrigada a fazer isso. E a pessoa, é muito difícil entender esse processo de evolução para uma criança, um jovem. E às vezes ele vai criança e volta adolescente, né? Que vai voltar para o sistema, que vai voltar para a instituição. Sabe que eu assessorei uma comissão na Assembleia Legislativa, presidida, se eu não me engano, na época pela deputada Lisiane Baia, que tratava da adoção e da dificuldade jurídica da adoção. Então nós visitamos vários lares, várias instituições, enfim. E o grande problema, depois ali dos 10, 11 anos, não se adotava. Outro problema, com os irmãos, se tivessem 2, aí teria que adotar os 2, né? Não, é mais difícil, não se adotava, né? É bem também. mais difícil. Até economicamente. Então, esse era um grande problema e o maior de todos os problemas, que era a destituição do poder familiar. Né? Muitas vezes o que acontece? A mãe estava em situação de drogadição, o pai estava preso, a avó não tinha condição de cuidar, mas ninguém podia adotar, ficava no sistema. Né? Então, esse era uma grande problemática da coisa. E como, através dessa comissão, nós visitamos o estado todo, e quando eu venho em Guaíba, na abertura da casa ali Da Flávio? Isso. Da e eu olho Ribeira. aquela estrutura, aquilo dali nos enche de orgulho, entendeu? Porque tu vai nos outros municípios, não tem a estrutura que Guaíba tem hoje. E são coisas que não são muito faladas. Claro que a gente entende que é por ser um trabalho social bem feito. Mas os outros municípios, você sair para visitar, você vai ver que não tem a estrutura que Rodrigo, tu coloca muito bem isso, porque no processo lá de adoção da Pri, a Pri ia para Kinder e ficava lá, né, uma profissional do abrigo toda a tarde com ela na Kinder, né? A Pri começou a ser cuidada e ter dignidade dentro da casa, porque ela foi pega em condições, né, de desnutrição. Imagine, 8, 9 anos com 13 quilos, né? Então tem todo esse histórico, ela tem quase 60% do corpo queimado, então tem todo, né? Ela começou a ter dignidade, é isso que eu digo, né? Então, assim, tinha toda uma rede, ela ia todos os dias, porque o sonho dela era estudar, então foi proporcionado, ia para Kinder, né? Tinha um atendimento
emergencial exclusivo da época do regional ali, porque ela estava diariamente, como ela usa sonda gástrica, né? Então, assim, ela começou a ter dignidade nessas questões, assim. Tanto é que ela passa ali na frente onde era a casa, ela tem um carinho enorme. Hoje ela entende que ela não vai voltar e tudo mais, né? Porque a casa eu acho que nem, não é mais Não, ali. aquela mais casa ali. não. Aquela casa não existe mais. Sabe? Ela foi muito bem cuidada. Então, assim, ó, ela chegou lá com perspectiva de vida de 6 anos de idade pelas condições clínicas dela. Falou, vou fazer 18, né? Então, é essa questão que o Rodrigo coloca, que a gente, eu digo assim, né, é a parte invisível do processo que ninguém enxerga, né? Que está existindo, que está acontecendo, e por isso eu acho importante a questão da assistência, dos conselhos, porque eu digo, tem a fachada da casa é muito legal, mas às vezes tu tem uma fachada legal e tu não tem o serviço por trás, é complicado. E eu digo, eu vivi um bom tempo, né, e durante 2 anos de convivência com essa questão toda, e realmente, né, nós tivemos que ralar muito no bom sentido para dar as mesmas condições que a Pri tinha no abrigo. E como que é para ti, Norberto, assim, hoje secretário de assistência social de uma cidade de 100 mil habitantes, como é a nossa, ouvir esses relatos do que o Rodrigo traz, olha, aqui a coisa realmente funciona, diferente de outros lugares, o Felipe que passou pelo sistema, né, adotando uma criança que estava no acolhimento, esse desafio, como é que tu vê tudo isso acontecer na tua vida? Eu fico muito feliz, né, porque como eu escolhi Guaíba, né, é uma forma de eu estar retribuindo para a cidade, né, tudo aquilo que ela me deu e me dá ainda, né. E a gente tem essa função, né, primordial, né, dentro da assistência e dentro da gestão, né, que é algo que é sempre falado pela nossa vice-prefeita e pelo nosso prefeito, que é cuidar das pessoas, né. Então a gente tem que cuidar das pessoas, né. E eu vejo que Guaíba ainda tem bastante a avançar, né, nessa questão do acolhimento, nessa questão da aceitação, né, nessa questão de dar, né, para essas crianças não só a dignidade afetiva, né, mas uma dignidade também que elas possam ter algum tipo de produtividade na sociedade. Voltar a sonhar. Exatamente, né? Tem que fazer sentido para elas isso, né? Quando eu fui presidente da PAI, a gente debatia muito isso lá na PAI, né? Agora o Felipe está lá, que foi meu vice-presidente, eu sei que ele também tem esse sentido, que é o quê? As crianças, elas têm que estarem lá e elas têm que ter um sentido na vida. Eu estou aqui na PAI, tá? Mas eu vou fazer o quê depois, né? Então, eu acho que Guaíba é muito grande, né? As pessoas, às vezes, não entendem o tamanho que a cidade tem, né? A gente fica mais nessa área central aqui, que vai lá da Ubra, né, até aqui a questão da CMPC, né? Mas Guaíba é muito maior do que isso, né? Nós temos bairros e vilas que precisam ter um apoio bem significativo do poder público, né? Mas acredito que a gente está caminhando para isso, né, de uma forma gradativa. A política de assistência social ela é muito abrangente, mas as pessoas confundem muito o assistencial com o assistencialismo. Bastante. Tu pode já nos Sim, dar uma pincelada né, sobre isso? o que acontece? A pessoa, quando ela busca assistência social, né, ela busca por alguma necessidade, né? Ou é uma cesta básica, ou é uma passagem, ou é alguma questão familiar que ela precisa de algum apoio. As técnicas da assistência social, elas acolhem essa pessoa e essa família e elas fazem um trabalho de visita da realidade que essa pessoa está vivendo, né? E a gente busca, dentro das políticas de assistência social, ajudar essa família a sair daquela condição que ela está, né? Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado, mais ou menos nessa época, nós tínhamos no acolhimento adulto, tá, em torno de 30 a 25 pessoas que... Acolhimento adulto seria o albergue. O albergue, né? 30 a 25 pessoas que dormiam lá de noite, em média. Tá? Essa média, esse ano, está em 8, 10 pessoas. Por quê? Porque foi feito um trabalho pela assistência social com essas 20 pessoas para dar para elas um sentido na vida, né? Então, alguns voltaram para a família, outros começaram a trabalhar, outros conversaram entre eles e vamos locar uma casa e vamos buscar trabalho, né? Então se conseguiu fazer esse trabalho, né? Se conseguiu fazer isso.
Então, Guaíba, ela tem, né, essas políticas, né, e as pessoas têm que procurar, né, buscar os equipamentos, buscar o CRAS, buscar o CREAS, né, e perguntar, né, o que vocês podem me ajudar. Né? O assistencialismo, o que seria? Eu dou uma cesta básica, encerrou. Isso é assistencialismo. Né? Não, a gente não faz isso. Dá roupa, dá leite, só sem fazer um trabalho. A gente fornece a cesta básica desde que você tenha uma avaliação da família e se veja que ela realmente precisa daquilo ali, mas vai trabalhar com ela para que ela saia dessa condição. Né? Nosso principal trabalho dentro da assistência é fazer com que as pessoas saiam dessa condição. E Guaíba tem 30 mil pessoas no cadastro único hoje. Né? Numa cidade de 100 mil, tem 30 mil no cadastro único e dá 30% da cidade. E dessas 30 mil, metade, 15 mil, vivem com menos de R$100 por mês. São as que utilizam os programas do governo federal, mas que o filtro, a porta é a Secretaria de Municipal. Exatamente. O que é viver com R$100 por mês? Ela tem algum tipo de renda, mas ela tem remédio, ela tem algum tipo de despesa, e o que sobra para ela viver, né, gente? é R$100 por mês. Sobrevive. Então é um número bem expressivo, né? É bem expressivo, e acredito que, né, trabalhando todo mundo em conjunto, junto com os conselhos, né, junto com a nossa agência aí de desenvolvimento que foi inaugurada há pouco tempo, a gente vai conseguir gerar renda para essas pessoas, né, e dar para elas uma dignidade bem melhor. Felipe, tu, além de professor, pai das meninas, marido da Josi, diretor do campus da UBRA, presidente do conselho, olha quanta coisa, é escritor também. Sim, na como verdade. Como é que foi essa ideia do livro? De que livro é esse? Conta para nós. Bom, na verdade, assim, né, eu em 2017 ali eu estava lecionando ali no curso de pedagogia e eu tinha um grupo de acadêmicas muito inquietas na questão da inclusão, muito inquietas, né, e preocupadas com o que o Norberto trouxe na questão, né, assistencial e assistencialismo, né. Então elas queriam muito, né, um anseio de dar voz para quem não tinha, né. E a Pri, eu brinco, foi a bola da vez, né? Até este livro hoje vai ficar contigo aqui, é teu, veio com autógrafo aqui da Priscila para ti, né? Mas é um grupo, né, até um beijão para as gurias do grupo Soma, né? É um grupo que surgiu, né, para estudar a inclusão. Então nós pegamos ali a questão da comunicação, da paralisia cerebral, e nós, né, aí o livro... Ele está pela editora Palavreado, ainda bem que estourada a sua segunda edição já, né? E a gente agora já vai mandar confeccionar mais. Tem Feira do Livro na cidade, acontecendo a partir da outra semana já. Precisamos... Então, esse é o livro aqui, tá o autógrafo, depois que eu vou colar para ti, tá? Que tá aqui a assinatura da moça, né? Mas por que ele surgiu, né? Porque realmente na paralisia cerebral tu tem um outro tipo de comunicação. Não é Libras, pela questão principalmente motora, mas é uma comunicação através do gesto, através dos olhos. Então o livro foi escrito nessa temática, abordando os sentimentos, né? As ilustrações são todas da Stephanie Borba, que é a nossa acadêmica, hoje tatuadora, pedagoga e tatuadora. Nossa! Né? Então ele foi todo construído na questão das expressões faciais que tem na paralisia cerebral, na questão do medo, do amor. E a personagem é a Pri. É a Pri. A personagem principal é a Priscila, né? Então, aí nós tivemos uma grande parceira, que é a menina que fala com os olhos. A menina que fala com os olhos, que é a Débora, da editora Palavreado, que fez toda a diagramação para nós sem custo, fez pelo social mesmo. Lindo e nós projeto. conseguimos pela Lei Aldir Blanc a publicação em 2021, né? Fizemos uma contrapartida municipal. Algo que começou em 2017, é um processo, né? Um projeto... Ele, na verdade, conseguiu o lançamento, né, somente em 2021. Ele foi lançado. Então, e aí nós fizemos uma contrapartida municipal. As escolas municipais trabalharam com o livro, né? Nós tivemos algumas falas em algumas escolas, porque a Lei Aldir Blanc, ela prevê... Fazia essa contrapartida. Ela precisa, né? E o livro, né, ele trouxe uma outra dimensão para a questão da inclusão, que é o outro tipo de comunicação, né? Das pessoas que não se comunicam da forma usual, que é a oralidade, mas que existe um outro tipo de língua, né? Então, ele surgiu, ele fala totalmente sobre sentimentos. E agora a gente está com um novo projeto, né? As gurias acho que vão embarcar nessa comigo, que é a menina que fala com os olhos vai até a escola. E daí a gente vai trabalhar vai ser uma continuação. Vai ser uma continuação, né?
essa questão. E o livro foi muito bacana construir, porque na verdade foram feitos vários ensaios, aonde foi feita uma imersão com as autoras, assim, com a Priscila, né, na questão de como ela se comunicava, desde ir ao banheiro até pedir para comer, né? Então elas entenderam todo o processo de comunicação. E essas, então, acadêmicas hoje, a grande Hoje, maioria já pedagogas, muitas né? da rede municipal, tá? Elas são ainda existe esse grupo, tá nativa? Ele é um grupo agora, que nem eu digo assim, pelas demandas profissionais das meninas, e que bom, né? Que elas estão hoje, eu acho que duas delas na rede municipal, que legal. Guaíba, uma na particular e outra em Mariana Pimentel. Ele é um grupo que está ali, mas agora é um grupo que eu digo assim, é um momento também que as pessoas precisam voar, né? Então, o grupo hoje já tem outra característica. Né? Mas ele é um grupo que surgiu sem fins lucrativos, isso foi o mais bacana do projeto, né? Então, o livro aí rodou bem, teve a primeira edição, esgotou, teve a segunda edição, esgotou, a gente tem para a terceira edição, né? Muito legal. Então, e ele é um livro assim que ele foi construído com a questão de preço social, né? Então, mas aqui está o teu exemplar já. Oba! Mas ele surge trabalhando com crianças invisíveis, né? Que é aquelas que vão para a escola e nós não enxergamos. E eu, enquanto professor, digo para vocês, eu achava que fazia inclusão até 2014, eu não fazia. Mudou o olhar. Mudou o olhar, né? Para leitura para crianças de que faixa etária, de que... A linguagem dele, estando alfabetizado, ele já consegue ler, entendeu? Então não fácil. tem uma restrição. Isso é muito bom dentro da escola, nas séries iniciais, né? Interessante trabalhar com isso com as crianças. Entendeu? Então ele não tem, a gente se preocupou que no momento que ela tivesse, e até o pai poder ler para a criança, né? Então assim, nós realizamos uma linguagem aberta, né? Então ele é mais gráfico do que escrito, mas ele remete... Que faz a leitura de mundo também. Faz a leitura de mundo, né? Então algumas escolas, foi bem interessante, que fizeram o lançamento lá, vendando as crianças ou tapando a boca, e disse, agora se comuniquem. Como é que você se comunicaria, né? Já fica uma sugestão para o Rodrigo, como presidente aí do Conselho de Assistência Social, organizar, quem sabe, um projeto junto com os CRAS. E ele é nosso, Rodrigo. Sim, eu estava pensando nesse sentido. Uma coisa bacana, uma coisa muito legal. E ele é nosso mesmo, que eu digo assim, por uma editora guaibense, apoio municipal e estadual, né? Com acadêmicas também de Guaíba, e ele teve uma parceria bem forte com o LEI, com o Laboratório dos Estudos em Inclusão de Canoas, né, que é onde eu atualmente faço meu doutorado lá, e aí nós tivemos uma parceria nesse sentido, mas ele é totalmente, desde da ilustradora, a editora, ele é todo fruto, né, todo Guaíba. Então, e com certeza vocês vão receber de vocês também. A gente tem o nosso quadro aqui no GuaíbaCast, que é o Oportuniza, que é o momento que a gente sempre fala, o pessoal que produz, que faz alguma coisa, que é daqui da cidade, vem mostrar para Guaíba, né? A obra já é algo assim, é totalmente produzido por quem é daqui, né? Nasceu dentro da universidade, que é a universidade que está aqui na nossa cidade. Tem a Débora como parceiro, o Renato, professor falecido Renato, né? Foi revisor, então um time de pessoas daqui. E no Oportuniza de hoje, não por acaso, a gente convidou a participar o grupo de mulheres que faz artesanato lá no CRAS Zona Sul. Então, é o grupo Habilidades. Um grande abraço para a professora do grupo, que é a Neiva, que, como oficineira, ensina várias técnicas de artesanato para mais de 35 mulheres que estão na ativa participando do grupo. Elas organizaram um movimento, então cada feira que tem na cidade, elas levam os produtos para vender, e dependendo da temática tem material específico, Dia das Mães, Páscoa, Natal, e foi surgindo a ideia primeiro elas de irem para lá para aprenderem, né, alguma técnica. Por exemplo, aqui a guris tem o guardanapo, tem plantinha, essa aqui eu ganhei das meninas, está lá no meu gabinete, uma igual. São várias técnicas, bolsas, camisetas que elas fazem também, niquileiras, enfim, chaveiro, e agora elas também comercializam. Então, vou pedir ajuda para o nosso secretário Norberto para nós fazer um merchan aí no Oportuniza de hoje, das nossas artesãs do CRAS Zona Sul, do grupo Habilidades. Se alguém quiser convidar para alguma feira, quiser conhecer para comprar, também faz como, Norberto?
Pode ligar para assistência, né, no nosso telefone 3480 7030, aí perguntar, né, das meninas. Elas fazem um trabalho maravilhoso, né? Esse trabalho, né, é exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Essas meninas, elas foram lá para ter alguma atividade durante o dia, e a partir desse trabalho elas se organizaram, estão vendendo, estão tendo renda, né? Então elas estão buscando uma independência Já é um delas. grupo de empreendedoras hoje por meio do seu artesanato, né? Elas participam de todas as feiras que tem no município, né? Multifeira. Todas as feiras elas estão presentes, vendem bem, né? Vendem bem. Elas têm já também algumas palestras que elas estão dando para outras pessoas que querem começar, né, a fazer isso, né? Elas já estão sendo exemplo. E aí tu trabalha a autoestima, a valorização da Isso aí mulher, não- é um não- exemplo dentro da casa para os filhos. Não gera só a renda, né? É dignidade. É dignidade. Isso aí. E são trabalhos bonitos, né? Não é fácil de fazer, acabamento né? muito bom. Eu lembro que na Páscoa as gurias do ano passado estavam numa das feiras, acho que é Multifeira, alguma feira que a gente fez, e eu comprei várias lembrancinhas, porque era muito criativo, coelhinho que tu põe bombom, coelhinho de saquinho, várias coisas assim, muito legal. Dona Neiva, que é a grande professora desse time aí, parabéns pelo trabalho, por incentivar, a Vanessa também coordenadora lá do CRA Zona Sul, de ter esse espaço para as nossas mulheres, que foram para um sentido e por necessidade foi se construindo outras ações. Esse é o nosso Oportuniza de hoje, gente. O Grupo Habilidades, então, do CRA Zona Sul, com venda de artesanato totalmente produzido por mulheres que são atendidas no nosso CRAS. Se tu quer participar do Oportuniza, nos procura nas redes e vem também mostrar o teu trabalho aqui no GuaíbaCast. Eu preparei muitas coisas para a gente conversar, mas passa tão rápido essa 1 hora que quando a gente vê foi assim, a equipe já faz sinal aqui do tempo, mas fica um gostinho de quero mais para em outras rodadas, talvez até com outros convidados, eu convidá-los de estar aqui de novo com a gente, falando daquilo que não foi possível. Mas quero agradecer demais, né? Agradecer a quem ficou com a gente até o final desse GuaíbaCast e agradecer a cada um de vocês por aceitarem o convite, por trazerem as suas experiências, não só profissionais, como de vida, para esse bate-papo que tornou aí muito bacana as construções que a gente fez. Antes de ir para o encerramento do episódio de hoje, vou passar para cada um fazer as suas considerações finais, de repente, se quiserem deixar alguma palhinha do que acham que está acontecendo em Guaíba, que é de relevância, o que a gente tem que avançar, se quiserem falar, assim, outras coisas que não só aquele tchau, né, estão com a palavra. Não só agradecer, né, o convite, acho que foi um momento de aprendizado bem importante, né, a gente conversando e vendo, né, as demandas em conjunto que todas as pessoas têm, né, acho que é sempre importante para a gente aprender junto e buscar fazer o melhor junto para a nossa cidade. Quero agradecer a equipe aqui do GuaíbaCast, agradecer a Claudinha, aos colegas e principalmente a você que está aí nos assistindo, que realmente se importa com o nosso município e quer uma Guaíba melhor, não só para ti, mas para os teus filhos, para a tua família. Também quero deixar o meu arroba aí, para quem quiser me seguir. Arroba Rodrigo Barbosa, me segue lá e vamos trocar ideia, vamos conversar e construir uma cidade melhor juntos. Bom, agradecer e por 2 motivos. A questão de trazer um programa, né? Eu acho que é bem bacana, assim, essa linha de podcast, mas é nosso, é daqui, né? Estar aqui com o Rodrigo e com o Norberto, acho que reforça a questão do ecossistema. Tu colocou, Claudinha, muito bem a questão ali, o exemplo Abril Azul. Não importa o quanto você consegue fazer, mas eu acho que cada um fazendo um pouquinho, né? Nessa linha de que eu entro com aquilo que eu consigo. Eu estava discutindo com a Elisa um pouco antes de começar contigo ali. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais nessa visão e abraçar. Eu acho que um dos projetos que a gente tem que abraçar agora é a questão, né, do nosso centro de autismo, porque ele é para o município. A gente tem que pensar naquelas pessoas que não têm condições, né, de sair do município, e a gente tem que abraçar essa situação. E eu acho que cada vez mais a gente trabalhar nessa linha assim, o que o Norberto consegue, o Rodrigo, você, eu, porque se a gente ficar somente apontando, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que colocar os projetos a rodar e fazer ajustes na sequência. A gente não pode abarrar projetos de inclusão. Então isso é uma situação, né? E com certeza aqui, colocando, as meninas vão estar na feirinha da Ubra lá, já fica um recadinho para Fernanda, Oba! minha
nós temos a feira uma vez por semana, uma vez por mês agora, onde a gente só pega empreendedores locais para estar vendendo durante o intervalo lá, durante uma semana. Então a gente está com a APN também lá, a associação, agora uma vez por semana, com o curso por arte lá, fazendo agendas e cadernos, no sentido de que, né? Eu acho que a gente tem que abraçar, e eu acho que entra bem na linha, para fechar a fala final, né? Parar com o assistencialismo temporário e emergencial para que ele continue onde, como o Rodrigo colocou, onde essas pessoas tenham dignidade, né? Então, só agradecer por estar com esse time aí, que a gente sabe que luta diariamente. Muito legal, e o Felipe traz, desde que assumiu a universidade, essa questão da universidade de portas abertas para a nossa comunidade. O Cine Gomes está lá dentro também, outras propostas, outros projetos mostrando que a universidade é nossa, né? De uma forma ou de outra, ela está lá também para colaborar em todos os sentidos com a gente, e isso é maravilhoso. Foi muito bom estar com vocês nesse episódio do GuaíbaCast. Obrigada a cada um que ficou conosco. Indica o GuaíbaCast para os seus conhecidos, os teus familiares, para participar do Oportuniza. Traz também a tua sugestão de quem tu quer ver aqui na bancada, gente que inspira, gente que se superou, gente que faz a nossa Guaíba acontecer. Vem participar junto com a gente, mas primeiro tem que ir lá se inscrever no nosso canal do YouTube, gente. Se inscreve no canal do GuaíbaCast e ativa o sininho para estar por dentro de todas as novidades desse que é o podcast raiz do berço da Revolução Farroupilha. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.